Crónicas pela Igualdade. Uma iniciativa do projeto Igualarte, promovido pela ESDIM e financiado pelo Programa Operacional Potencial Humano, no âmbito do Eixo 7, Igualdade, gerido pela Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género. Maria da Conceição Ruivo nasceu em Alfundão, concelho de Ferreira do Alentejo, fez os estudos liceais em Beja, os estudos universitários em Coimbra e é atualmente professora catedrática do Departamento de Física da Universidade de Coimbra e investigadora em Física de Partículas Elementares. É cientista e escritora. Nascida no Alentejo, numa família de ceareiros e pastores, poetas e contadores de histórias, desde cedo se dedicou à escrita, que procurou compaginar com a sua atividade científica. Na sua obra mais recente, Os Mapas do Silêncio, entrelaçam-se a memória individual e a coletiva numa polifonia narrativa centrada em personagens e ambientes de uma aldeia do Alentejo no tempo da ditadura. Conceição, muito obrigado por ter aceito o convite e começaríamos então por falar no seu percurso pessoal e profissional que a fizeram optar por uma área no domínio da física de partículas tão predominantemente masculina. Foi um percurso tranquilo? Antes de mais, obrigada pelo convite, estou aqui com imenso gosto. Quanto à questão do percurso ser tranquilo, não posso dizer que tenha sido tranquilo, mas também se fosse muito tranquilo não tinha graça. Penso que foi um desafio e na verdade, optar por esta área foi algo que também foi surgindo aos poucos. Aliás, eu, quando fui para o liceu, pensava que ia para letras porque queria ser escritora e depois encontrei uma professora de física que me mostrou que a física era um assunto fascinante. Portanto, tanto a escrita como a física são aventuras intelectuais fascinantes e eu escolhi a física. Efetivamente, é um mundo muito masculino. Curiosamente, quando eu entrei para a universidade, havia muitas raparigas nas licenciaturas de ciências, portanto em física e noutras licenciaturas, na Faculdade de Letras, e os rapazes, onde é que estavam? Iam para medicina, para engenharia e para direito. Portanto, o facto e o que acontecia também é que havia muitas assistentes, isto é, raparigas que se licenciavam, ficavam assistentes na universidade e muitas delas depois não ficavam doutoramento e acabavam por ir para o liceu. Portanto, no fundo, o grande número de raparigas na licenciatura significava também um grande número de pessoas que iam para o ensino. Portanto, ultrapassar a fase seguinte, fazer o doutoramento e entrar na carreira, era difícil. Aliás, havia poucas mulheres professoras com doutoramento. A situação mudou ao longo dos tempos. Eu lembro-me quando fui às primeiras conferências de física, havia muito poucas mulheres e eram predominantemente também raparigas, o que significava também que não havia muitas mulheres da geração anterior que tinham dado o salto para a fase seguinte. E obviamente uma pessoa não se sentia muito bem. Tínhamos a sensação de que tínhamos que ser perfeitas. Aliás, foi uma coisa que ao longo da vida eu reparei que, digamos, já determinado tipo de situações, se um homem e uma mulher estão a competir, a mulher tem que ser, para ganhar, tem que ser significativamente melhor que o homem. E às vezes, nem assim. Portanto, ou seja, tem um esforço, pode-se dizer, acrescido para provar que sabe, que é capaz, que é competente. Exatamente. E como é que normalmente os colegas homens olham para essa presença? Eu penso que no meu departamento também uma curiosidade é que há mais mulheres a fazer física nos países latinos do que nos países anglo-saxónicos. E eu pertencia a uma geração em que isso já não foi muito complicado. Portanto, eu entrei para assistente em 72. Depois tivemos o 25 de Abril e havia muitas mulheres e, digamos, houve assim um boom de mulheres que fizeram o doutoramento e entraram na carreira. Portanto, não foi
quer dizer, no estrangeiro é que efetivamente uma pessoa se sentia pior porque éramos muito poucas. Era um universo essencialmente masculino. E daí a noção, por exemplo, nas conferências, eu notava que na altura, agora já se usa os PowerPoints, mas na altura eram os acetatos. Os acetatos feitos por mulheres, que eram sempre muito poucas, eram sempre muito mais bem feitinhos que os dos homens, porque nós não podíamos falhar. E aí, de facto, em Portugal, embora de facto se sinta que aquilo que eu disse há pouco, que uma mulher tinha que fazer um esforço acrescido e que tinha que estar sempre a lutar para se afirmar, digamos, não era tão difícil como portanto, no estrangeiro. Embora aí as coisas também tenham mudado um pouco. E ao nível de profissional e também de uma vertente que também optou agora mais recentemente como escritora, como é que se conjuga essas duas facetas, podemos dizer assim, da Conceição? Bem, a opção não foi... A opção de publicar é relativamente recente. Eu publiquei o primeiro livro em 2002, salvo erro. A opção da escrita é muito mais antiga, como eu disse há pouco, do que a da ciência. De facto, eu desde muito miúda, até talvez por meu avô ser poeta, sonhei sempre ser escritora. E depois, como disse, foi de facto a minha professora de física que me levou para esse universo. E, portanto, eu escrevi sempre. Só que não escrevia portanto, escrevia para a gaveta, escrevia para os amigos. E é muito difícil conciliar as duas coisas, não porque haja qualquer obstáculo intelectual. Aliás, eu bati-me sempre, dei aulas de História das Ideias em Física, e a História da Ciência é muito boa para mostrar isso, para mostrar que efetivamente a ciência é uma forma de saber, é uma forma de olhar o mundo, não é a forma de saber por excelência. Há outras formas de conhecimento e a escrita é outra forma de conhecimento, e não há, digamos, propriamente compartimentos estancos. Portanto, não é difícil a nível intelectual compaginar as duas coisas. O que é difícil é porque o dia só tem 24 horas. E por isso mesmo é que eu comecei a publicar tarde, porque escrever sem estar com a preocupação de publicar é uma coisa. Escrever para, digamos, já para publicar implica já um trabalho sobre a escrita, um trabalho que é tão exigente como o trabalho em ciência, e isso é difícil de compaginar por causa do tempo, mas é o único obstáculo. Alguma recomendação para os nossos jovens, rapazes e raparigas, no domínio da sua participação nos diversos domínios da aprendizagem, do seguir as suas próprias carreiras, das opções que têm a fazer? Eu acho que a recomendação é que o céu é o limite. Isto é, penso que é muito importante sentir que neste mundo há coisas fascinantes, há muita coisa que nós podemos fazer, e temos que descobrir o que é que nós próprios, quer dizer, o que é que nós próprios podemos fazer melhor. E uma vez que se encontra esse caminho, temos que ter confiança em nós e descobrir isso. Que se encontra esse caminho é lutar de todas as maneiras para o seguir, quer seja numa área de ciências, numa área, quer seja nas artes, efetivamente, e ter uma mente o mais aberta possível. Portanto, e aqui, há bocadinho eu disse que achava que a ciência, obviamente, é uma forma de conhecimento, a escrita, a arte, a pintura, tudo isso são formas de conhecimento, e tem que haver uma abertura e uma tolerância para entender todas essas linguagens. E é também importante que essa abertura, que essa tolerância exista em relação aos outros. E como estamos a falar em crónicas da igualdade, aí entender que uma mulher tem os mesmos direitos, tem as mesmas capacidades, é capaz de fazer as mesmas coisas que um homem, e vice-versa. E, portanto, não é por se ser mulher que a pessoa não vai lutar por aquilo que quer e enverdar por uma área que tradicionalmente é dos homens. Desde que tenha capacidade para isso, pode fazê-lo e tem a obrigação de fazer, e os outros têm a obrigação de respeitar isso. Crónicas pela Igualdade tem o apoio da Rádio Castrense, Rádio Singa, TLA Rádio, Rádio Voz da Planície e Rádio Pax.